Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um IT Forum Series, nosso terceiro episódio. Hoje o meu convidado é o economista e inovador Guilherme Lichan. Ele é PhD em Economia Política e Governo pela Harvard, professor assistente de Economia da Universidade de Zurique e cofundador da startup Mova, que promove hábitos positivos por meio de tecnologia. Me acompanha aqui nessa transmissão, em nosso estúdio virtual, Marcelo Gonçalves, que é cofundador da Domo Invest, vai falar bastante coisa aí sobre o cenário de startup no Brasil, para fazer meio que um bate-bola aqui comigo e com o Guilherme. Guilherme, obrigado aí, prazer ter você aqui nessa live. Prazer estar com vocês aí, Peter. Bem-vindo todo Marcelo, mundo aí. Bem-vindo também. Obrigado pelo convite, Vitor. Prazer estar com vocês. Legal. E, pessoal, vocês podem mandar perguntas, tem um time meu aí fazendo toda a moderação dessas perguntas, dando tempo, na medida do possível, eu vou ler alguns aqui no ar. Beleza? Então, vamos começar. Guilherme, eu andei dando uma vasculhada em tudo que você publicou na internet, os rastros digitais que você deixou por aí com seus artigos, e eu vi que em 2015 já você falava um pouco sobre a necessidade de políticas públicas para as favelas, que era algo muito complicado e você precisava entender favela para poder entender o cenário brasileiro de fato. A crise provocada pelo Covid escancara ainda mais esse problema das favelas e das comunidades no Brasil? Eu acho que não só das favelas, como das desigualdades sociais que a gente tem no país, né? Primeiro porque a doença chegou aqui como uma doença de ricos, né? Porque ela veio da Europa, então ela chegou primeiro em quem teve contato com aqueles que estavam fora do Brasil e primeiro atingiu essa população que tinha acesso ou tem acesso aos melhores hospitais, a plano de saúde. Então a gente via aquelas notícias do Einstein cheio, acabando os testes no Einstein e no Sírio, que é onde essa população que tem mais oportunidades teve acesso e foi quem ficou doente primeiro. Então no primeiro momento foi interessante ver como é que a população vulnerável estava a princípio isolada da doença, mas já com um prognóstico de que quando fosse atingido, ia ser atingido de forma muito desigual, porque a gente sabe que, embora o Brasil tenha, para fazer um contraste forte com os Estados Unidos, onde a gente está vendo milhares de pessoas morrerem por dia e não existe saúde pública, aqui a gente tem um SUS que atende todo mundo, não importa a sua condição, não precisa ter plano, sem pagar nada, mas a gente sabe que o sistema tem limites, e esses limites chegam rápido numa situação que nem essa. Então, logo a doença agora, a gente ainda não tem bons dados, né, para saber exatamente a incidência econômica da doença, mas já está claro que ela começa a atingir a população mais vulnerável do ponto de vista de saúde, né. E isso começa a gerar estresse no sistema, já tem uma previsão de que agora em abril vão faltar leitos. E isso é um impacto direto que já ilustra essa desigualdade. Além dessa desigualdade de acesso a serviços de saúde, tem também a desigualdade dos efeitos econômicos que essa situação de isolamento gera. Então, para quem tem, né, da elite, das classes A e B, é bem mais fácil fazer home office, você não tem os seus... Você pode ter como empregador grandes desafios, né? Desafio de receitas interrompidas ou congeladas, de funcionários para manter, mas aqueles que são conta própria, que são mais ou menos quase 20%, né, da população economicamente ativa do Brasil, ficam com as suas receitas totalmente interrompidas e sem poder fazer home office, né? A maioria deles. A gente tem os empregados que estão com medo de perder os seus empregos, tem os informais, que aí não tem nenhuma segurança nenhuma, nem podem se beneficiar de empréstimo para folha CLT, para manter seus rendimentos. Tem aqueles que dependem de benefícios do governo, que ainda não receberam e estão preocupados se o montante vai ser suficiente. Nas favelas, em particular, a gente tem riscos maiores econômicos, então a gente tem uma situação de vulnerabilidade grande, já está faltando água no Complexo da Maré, já tem serviços interrompidos, que não atingem outras esferas, outras localidades, a elite da nossa sociedade, e também ameaças ali na situação de saúde numa outra escala, porque são áreas de densidade muito maior, com condições de saneamento muito mais precárias, então a hora que a doença realmente chegar ali, tem uma preocupação muito grande de que ela vai se espalhar muito rápido e vitimizar muito mais gente. Então acho que é isso, uma influencer digital, logo que chegou a doença, fez um post dizendo assim, é maravilhoso esse vírus, a gente tem que agradecer a ele, que ele democratizou, ele é democrático, ele atinge todo mundo igual. Se ele contamina todo mundo igual, as consequências que ele causa de saúde econômicas não poderiam ser mais desiguais. Então, acho que
saindo da bolha, acho que ele escancara assim, essas nossas desigualdades e a vulnerabilidade da base da pirâmide, em particular de quem mora nas favelas. Mas só para fazer o contraponto, até a gente encerrar esse assunto das favelas para eu passar para um outro assunto, eu lembro de eu ter escutado um comentário de um médico na CBN até, e ele falava sobre essa questão da doença ela não ter fronteira, não ter classe social, porque como é um vírus novo, 100% da população está suscetível a ser contaminada. E ele falou, pela primeira vez na história do Brasil, o que pode acontecer aqui é que os ricos vão experimentar o dia a dia dos pobres, que é chegar no hospital, ter fila, inclusive no Einstein, ou não ter testes, porque se acomete todo mundo, se você não tomar medida de isolamento, por exemplo, mesmo a rede privada não dá conta de atender todo mundo. E você tem grupo de risco em todas as classes sociais, né? Então, obviamente... Comparar a fila do Einstein com a fila do SUS para mim, é uma falta de senso de realidade maravilhosa. Não é a mesma coisa, mas acontece que pode ser que a pessoa fique tocada com isso, entendeu? Porque ela não está acostumada a ter fila no hospital. Então, normalmente, quem frequenta o Einstein não sabe o que é uma fila no hospital. Obviamente, tem toda uma condição diferente, mas isso acontece realmente. Se as pessoas que hoje elas são contra o isolamento, elas não cumprem e estimulam que as pessoas mais vulneráveis não cumpram também, elas esquecem que as pessoas mais vulneráveis elas vão se contaminar e vão levar para outras pessoas, porque essas pessoas prestando serviço na sua casa, não vai adiantar ela passar um álcool gel na mão, porque ela está contaminada, não é o álcool gel na mão que vai descontaminá-la. Então tem toda uma discussão bastante ampla em cima disso. Mas uma questão que tem sido bastante debatida, inclusive, a gente falou um pouco com o Portela, mais do ponto de vista de solidariedade, mas uma outra palavra que se usa principalmente no meio corporativo é a colaboração, e é um dos assuntos que eu gostaria de trazer aqui para o nosso papo, e daí o Marcelo pode até entrar na conversa, é como que a gente pode costurar de fato uma colaboração nas três pontas: a sociedade, a esfera pública e a iniciativa privada, para a gente sair um pouco melhor do outro lado dessa crise, porque existe uma discussão econômica muito forte, tem os que defendem o isolamento tal como está hoje, porque senão o desastre, principalmente num país como o Brasil, vai ser muito grande em relação à perda de vidas, e tem a outra corrente que defende um isolamento mais brando ou não isolamento para uma retomada mais rápida da economia, e tem estudo de todo tipo, hoje todo mundo virou especialista nisso. Mas deixando essas previsões de lado, como a gente pode costurar de fato uma colaboração que seja benéfica lá na ponta para a economia, para a sociedade, unindo esses três agentes? Certo. Olha, eu acho que para a gente ter essa discussão, a gente não pode deixar as previsões de lado, na verdade. Acho que a gente tem que olhar para a evidência científica. Por quê? Porque o que pode ser feito agora pelo governo depende de algumas coisas, em particular dos efeitos da pandemia sobre a economia no médio prazo, não só no curto prazo, e também dos efeitos das medidas de isolamento sobre essa recuperação. E o melhor estudo que saiu sobre isso é de dois economistas do Fed americano e do professor da MIT Sloan, que fala estudos e efeitos da gripe espanhola de 1918, olhando quais foram as consequências econômicas de 3 a 5 anos depois, e também do que ele chama de medidas não farmacêuticas, que são isso: fechamento dos negócios, fechamento das escolas e isolamento. E aí o que eles documentam é que, primeiro, tem um certo padrão aleatório ali de número de casos e de quem foi contaminado primeiro, que é como qualquer gripe, e isso é uma infelicidade, que é quase uma loteria do destino, mas isso permite a gente dizer algo sobre os efeitos e sobre as respostas, né? De maneira causal. É o que eu quero saber: se eu fizer isso, o que vai, né? Eu faço uma medida, o que vai acontecer? Não só porque eu sou um governo mais organizado ou capaz de impor mais medidas, mas porque de fato aquela medida tem efeitos. Então o que eles notam nos Estados Unidos em 18 é que diferentes municípios, counties, né, fizeram medidas em tempos diferentes, porque os que foram infectados depois, com mais casos, aprenderam com o que tinha acontecido antes. Então, em geral, quem chegou depois na epidemia reagiu mais forte com essas medidas por tempo mais longo, etc. Isso permite a gente aprender sobre os efeitos. O que eles documentam? Que os efeitos da pandemia, com o número de mortes elevado, etc., não são só de curto prazo. Eles também significam que daqui a 3 a 5 anos também você tem perda de atividade industrial, etc. Mas, em contrapartida, que essas medidas não farmacêuticas, né, isolamento em particular, elas permitem uma retomada mais rápida. Eles conseguem mostrar lá, num gráfico que é bem ilustrativo, que as localidades que reagiram mais forte, que ficaram mais dias com isolamento horizontal e com as escolas e negócios fechados, eles se recuperaram, tiveram perda muito menor
do emprego industrial de 3 a 5 anos depois. Por que isso é importante? Não só para dizer que essas medidas têm efeito não só, embora, né, tenha um trade-off, um dilema. No curto prazo elas podem prejudicar a economia, no mais longo prazo elas tendem a permitir essa recuperação mais rápida, elas sugerem que tem sim um espaço para o governo atuar agora no curto prazo, pegando emprestado do longo prazo, do médio prazo, digamos assim. Porque tem que vir de algum lugar. Quando a gente tem uma epidemia desse tipo, que obriga os negócios a fecharem, as pessoas a ficarem em casa, você tem destruição de valor, né? Você tem destruição de fluxos entre as pessoas, né? O valor econômico é gerado pelas trocas. Se menos troca, não tem jeito. Todo mundo vai perder. O governo pode entrar quebrando esse dilema entre saúde dos negócios e saúde das pessoas, pegando emprestado de algum lugar. Ou ele pega do futuro, ou ele pega do estoque. E aí o estoque que é riqueza, construída já no passado. Então só tem 2 caminhos possíveis para o governo ser ativo, que eu acho que é necessário. Ou ele faz as medidas certas para que a retomada seja mais rápida, e eu vou poder, através de impostos e etc., recuperar isso no futuro, o que parece ser possível, porque a evidência nos diz que essas medidas ajudam na recuperação. Ou a gente aumenta impostos dos mais variados tipos, que é recuperar a partir do estoque. Imposto sobre riqueza, imposto sobre os negócios e etc. Então, não tem muita escapatória, mas esse acordo ele é possível. E ele é possível porque as medidas têm efeitos. E ele é possível porque a gente tem um estoque acumulado muito grande num país muito desigual. Então, para mim, é isso que significa uma grande cooperação aqui. Significa os ricos e os negócios aceitarem, de certa forma, né, que uma parte desse estoque construído de riqueza tem que ser, nesse momento, compartilhado para financiar essas políticas emergenciais. Significa o governo atuar forte, pegando emprestado um pouco do futuro para fazer agora. E significa ter um cuidado especial, claro, com os vulneráveis. Acho que essa coisa da solidariedade é muito importante. O patrão que não vai demitir, o funcionário que vai entender que vai poder tirar férias agora, vai trocar férias para, né, manter sua posição. Acho que tem uma discussão bem longa que a sociedade tem que ter como um todo, que parece um pouco com o que o Brasil precisou fazer na época de hiperinflação, né? Tinha uma grande discussão naquela época de um pacto social para que a inflação diminuísse, e no final, obviamente, o que foi mais efetivo foi um plano concertado, mas que envolveu, sim, né, uma orquestração de todas as partes da sociedade para a troca da moeda. Então, eu diria que é possível, né? E os estudos são outros. Essa orquestração ela é possível, ela é necessária, principalmente em momentos como esse, tem se provado, como você falou, eu tive acesso a esse estudo também mostrando como medidas de isolamento elas aceleram a recuperação econômica no pós-pandemia, até porque, de novo, como é um vírus novo, 100% da população está suscetível a ser contaminada. E se você pega uma faixa de população produtiva que é afetada e morre, até recuperar isso, é pior ainda, o dano lá na frente pode ser maior. Marcelo, você como investidor, observador do mercado, está aí à frente de uma empresa de investimento, como que você tem visto essa questão do isolamento e como você tem visto esse trabalho conjunto de governo e iniciativa privada? Eu não tenho visto o trabalho conjunto, isso é uma das coisas que eu sinto falta. Eu vejo trabalhos isolados do governo e da iniciativa privada e da sociedade civil. Em um call com uma entidade do governo que eu tive essa semana, eu comentei sobre isso. Eu falei, ok, em algum momento, eu não sou nem médico nem cientista para saber qual é esse momento, mas em algum momento esse isolamento vai ter que verticalizar. Seja final de abril, final de maio, final de junho, enfim. E quando verticalizar, como vai ser? Assim, eu tenho uma certa preocupação de ver que não existe nenhuma liderança pensando ou trabalhando uma metodologia da volta, porque a volta não vai ser uma volta acabou o vírus, né? Nós vamos voltar convivendo com o vírus e a gente não tem hoje, é com muita tristeza, né, que eu vejo a discussão política brasileira hoje, a discussão de uma pandemia de saúde ser politizada da maneira como ela politizou, algumas áreas trabalhando muito bem, outras áreas simplesmente discutindo política, né? Isso me preocupa muito. Eu gostaria muito de ver ações bastante mais coesas entre governo e sociedade civil, no sentido de como que a gente vai voltar. Isso talvez seja a minha preocupação número 1. Existem alguns movimentos na sociedade civil, principalmente de grupos de pessoas, e aí dos mais variados títulos, né, de empresários a executivos a militares ou não militares, ou simplesmente pessoas ou artistas, tentando criar algum tipo de sugestão de protocolo. Existem alguns movimentos, mas tudo muito isolado, né? E as próprias pessoas que
quando você convida uma pessoa a ter essa discussão, ele também não tem opinião formada sobre se ele é a favor ou contra o isolamento, então é muito difícil você conseguir angariar pessoas. Eu, infelizmente, tenho visto muita pouca coesão e muita pouca liderança, que eu acho que talvez é o que me chama mais atenção, que está faltando nesse momento. A gente falou um pouco sobre liderança na primeira entrevista do Series com o Cortella, que é um problema não só do Brasil, né? O problema de liderança está meio que global, um país ou outro tem ali um trabalho um pouco mais bem feito, uma orquestração um pouco mais bem feita, mas se você observar, lideranças no mundo todo têm batido mais cabeça do que tomado decisões corretas ou não politizadas decisões, como deveria ser principalmente nesse momento. Falando só de governo para a gente encerrar, Guilherme, ontem no papo com o professor Paulo Vicente, a gente falou de algumas previsões que ele fez utilizando modelos matemáticos e já se via aí a possibilidade de uma grande crise na década de 2020, com alguns sinais vindo desde 2018, e daí a gente entrou rapidamente no assunto de governo e ele falou o seguinte, que era uma possibilidade nesse momento para o governo se mostrar mais eficiente, porque tem as frentes que o governo pode atuar e se mostrar forte onde ele deve ser forte, por exemplo, na assistência, ou orquestrando da melhor forma, ou não politizando. E daí você citou duas questões na sua resposta anterior, que é ou o governo pega do estoque, ou o governo pega do futuro e joga a conta lá para a próxima geração. Existe uma receita dos estudos que você tem visto, ou nas informações que você tem acesso, que seria a mais adequada, ou existe alguma coisa que sirva mais para o ambiente brasileiro, ou para a economia e realidade brasileiras? Olha, acho que em termos de financiar as políticas atuais, acho que essa equipe econômica ela é bem informada, né? Acho que eles fizeram esforços na direção correta. Acho que a gente pode discutir se a intensidade é correta, mas assim, as várias frentes, permitir com que o trabalhador possa sacar FGTS, flexibilizar regime de férias e contratação, aumentar o benefício do Bolsa Família, acho que todas são medidas que vão na direção correta. Intensidade é o que acho que a gente precisa discutir. Então, a medida inicial para reforçar o Bolsa Família era de só R$200. No final, a Câmara aumentou para 600, que ainda parece ser bastante insuficiente, imagino que deva ser revista depois. Taxação sobre riqueza, acho que foi ventilado, não só aqui, como em vários outros países, e até aí a gente fez pouco progresso. Enfim, mesmo o crédito para folha de pagamento a custo Selic, que parece ser uma medida super interessante, até 2 salários mínimos, a princípio foi só 2 meses. Então, acho que as medidas estão sendo tomadas na direção certa, a gente pode discutir intensidade. Acho que o que é mais complexo, em termos de receita e etc., é que assim, não é só uma questão de economia, né? Você tem desafios que se desdobram para várias frentes e não óbvios, por exemplo, a educação. A gente tem escolas fechadas, e provavelmente por metade do ano escolar, certo? Em todos os estados. O que vai acontecer com essas crianças? O que está sendo planejado? Os estados estão correndo às pressas para implementar soluções de ensino à distância que não são como realmente a gente deveria estar pensando em AD. O que está sendo não só como é que vai ser a volta da economia após isolamento, ou como é que vai ser esse phase-out de isolamento, como é que vai ser a volta para as escolas? A sociedade civil está começando a discutir. O Todos pela Educação tem puxado essa agenda. Como é que vai ser o pós-pandemia? O que vai acontecer com esses alunos? Que o impacto não é só agora, o impacto para toda a trajetória da vida acadêmica deles futuros. Sim. O governo não tem papel nenhum. O Ministério da Educação o ministro está batendo boca com a China no Twitter, em vez de formular política educacional. Está querendo fazer um Enem online num país que esses jovens vulneráveis não são sistematicamente conectados. Então a gente tem uma falta, o que parece, tirando o caso da equipe econômica, que eu acho que realmente é mais bem posicionada, o que a gente vê em todas as áreas, e você vê que se desdobra para todas as áreas, é um governo que conhece pouco o país, não tem diagnóstico pronto, não tem plano de ação. E uma sociedade civil que está se esforçando muito para agir, mas sem ser uma resposta integrada fica difícil. Então, resumo, a gente tem desafios enormes, não acho que tem receita pronta, melhores práticas para o Brasil, que não seja ter diagnóstico claro, plano rápido e discussão ampla. Você citou essa questão de educação, eu gostaria até de ouvir um pouquinho do Marcelo em cima dessa pergunta que eu vou fazer. Você falou do EAD, né? Realmente, o EAD não é simplesmente jogar uma ferramenta ou jogar um canal de televisão e está pronto, porque é um país que, em sua maioria, não tem cultura para isso, não tem cultura e disciplina para se estudar
até o home office, se você não tem o mínimo de disciplina, a sua produtividade cai muito, porque até você se adaptar, ou é questão de ferramenta, ou é questão da interação com os familiares que você não está habituado porque você está no seu escritório. Então, existe toda uma discussão mais ampla em cima do EAD. Mas, pegando isso, algumas iniciativas, como a do governo de São Paulo, se elas tivessem o apoio, ou a parceria, ou uma associação com o setor privado, tem várias startups na área de educação, a própria Hotmart, que foi uma investida da Domo lá atrás, será que se a gente não tivesse uma orquestração melhor em alguns segmentos, esquece a economia agora que a gente falou, você falou que está na direção correta, talvez discutir um pouco a questão da intensidade, pegando a educação, e já que os governos estão tomando a frente em várias ações, e principalmente a educação, mas eu acho que vão ser realmente insuficientes, porque a gente não tem a disciplina, e provavelmente muitos desses alunos terão um ano letivo perdido, de que forma poderia ter um trabalho aí de startups e governo, ou empresas de AD e governo, para a gente minimizar essa perda do ano letivo? Acho que o Guilherme falou, né? É muito difícil você resolver isso em 2 meses, né? Numa crise que ninguém viu chegar, né? Diferente de todas as outras crises que a gente já viveu, essa é uma crise de saúde, não é uma crise econômica, né? Não teve um gatilho econômico que desencadeou uma crise e que você tem discussões de economistas como sair da crise pela direita ou pela esquerda, mais claramente. Hoje a gente está vendo uma coisa completamente inédita, né? Uma guerra, talvez. Né? Eu acho que talvez a gente possa comparar com uma guerra mundial. Eu acho que é a coisa mais próxima. Eu acho muito difícil. O que a gente tem visto, e conversando com algumas pessoas ligadas ao sistema que trabalham com o ensino, conversando muito com o João Pedro do Hotmart, ontem eu tive uma conversa muito boa com ele sobre isso, a gente acredita que está se formando uma geração de alunos em quais, na vida deles, o ensino à distância vai ser uma parte cada vez mais importante. Eu acho que no Brasil está se quebrando uma barreira nesse momento, obviamente não em todos os estratos da sociedade, obviamente, de novo, nos estratos mais altos da sociedade, você está começando, e até nós mesmos, né? Até os adultos que já passaram da fase da educação, que começam nesse tempo livre, fazer um curso online, eu acho que o Brasil vai acelerar muito a questão da cultura da digitalização. Eu acredito muito numa mudança grande de comportamento nessa pós-crise com relação à utilização de canais digitais cada vez mais fortes. Eu acho que o Brasil vai acelerar muito a utilização de canais digitais em todos os setores. Tomara que as alterações que estão vindo aí na lei da telemedicina não sejam passageiras, tomara que efetivamente a telemedicina possa ser de uma vez por todas implantada no Brasil e que a gente possa atender cidades remotas de maneira através da telemedicina, a gente consiga levar a saúde de maneira mais, pelo menos a atenção básica, enfim, de uma maneira mais efetiva, por exemplo, né? Então, acho que não existe solução rápida, não existe como você... Ontem eu vendo a entrevista do próprio secretário da Educação de São Paulo, do Rosselli, falando sobre a questão dos créditos da merenda escolar, que vai ser feita através de um aplicativo. Eu comecei a pensar, mas será que os pais desses alunos têm um celular que consiga baixar o aplicativo? E como o aplicativo tem que estar ligado ao CPF do pai, quantos vão ficar de fora dessa história, né? De novo, né? Lá embaixo, na base, a gente não tem infraestrutura para isso, né? Eu acho que é muito complexo e eu acho que, na realidade, essa crise vai ter que alertar os nossos governantes. Eu acho que a sociedade civil vai ter que ter uma força muito forte para a mudança de prioridade. Eu acho que a educação e a saúde vão ter que entrar definitivamente na pauta do governo com muito mais intensidade do que elas têm hoje. E aí a digitalização pode ajudá-los a ser mais eficientes e mais rápidos. Muito bom, muito bom. Eu já estou recebendo algumas perguntas aqui da nossa audiência. O Eldácio Moraes pergunta para você, Guilherme, pensando ainda em medidas de governo, seria conveniente a emissão de dinheiro? Olha, o Henrique Meirelles se posicionou aí ontem ou hoje dizendo que podia imprimir dinheiro, que o risco de inflação era zero. É possível, acho que tem que... Assim, eu acho que o Banco Central, quando modela que tipo de reação ele deve ter, ele tem vários instrumentos, tem taxa de juros, tem imprimir moeda, tem emitir títulos, ele, em geral, analisa se o choque é idiosincrático, se ele é um choque só do nosso mercado, ou só em alguns setores, ou seria um choque global.
e ele tem que enxergar se ele tem papel ali em mitigar aquele choque ou não. Então, quando é um choque global, a verdade é que política monetária costuma ter impacto bastante limitado ali de conseguir fazer alguma diferença, porque no final das contas é uma coisa que está reduzindo demanda globalmente. E aí vamos fazer um paralelo, sei lá, uma simulação na nossa cabeça. Imagina agora todo mundo com mais dinheiro na mão, mas sem poder sair para movimentar a economia como antes. Você consegue, o multiplicador desses recursos na mão é que caiu muito. E aí simplesmente ter mais moeda impressa tem provavelmente pouco potencial de alavancar. Mas depende muito de como é que você aloca esses recursos, né? Isso que a gente, em geral, não está na discussão macroeconômica. Se eu imprimir um monte de dinheiro e eu botar tudo na mão dos mais pobres, que talvez sejam muito mais restritos ali, com restrição de liquidez, né? Sem recurso mínimo para consumir, e eles vão usar isso imediatamente para consumo, provavelmente você tem um multiplicador maior. Então, a distribuição de recursos importa. Mas de qualquer jeito é isso, nas análises do Banco Central tem que entrar se esse choque, se faz sentido reagir esse choque como se fosse só do Brasil quando ele é global, quais seriam os impactos de imprimir moeda, provavelmente inflação, no final é isso, seja imprimindo dinheiro, seja emitindo dívida, seja aumentando impostos, você está financiando gastos correntes com dinheiro vindo de outro lugar. Acho que a discussão é importante de onde deveria vir esse dinheiro. Legal. Marcelo, pergunta do Júlio Pina para você. Ele quer saber se você vê oportunidades para startup nesse ano e quais setores seriam os mais promissores. Sim, a gente tem tido uma conversa bastante grande no mundo dos investimentos de venture capital, principalmente, né, sobre como vai ser esse ano. Para vocês terem uma ideia, a gente colocou um term sheet numa startup bastante promissora na semana passada. A gente entende que no mundo do venture capital, o pessoal mais early stage vai ter grandes oportunidades e os fundos maiores da série A, B, principalmente B e C, vão estar olhando muito mais para dentro dos seus próprios portfólios e cuidar para que os seus portfólios andem. E também acreditamos que vai ter um pouco de ajuste, vai haver um ajuste de preço bastante razoável. O Brasil vinha acompanhando o movimento global de aumento de valuation bastante agressivo e eu acho que as coisas vão voltar para um patamar aí de 2016, 2017 em termos de valuation. Mas, enfim, existem muitas empresas que estão indo muito bem nessa crise. Algumas, então, todo mundo que está numa distância, né, seja a telemedicina, eu acho que a saúde, eu acho que investimentos na área de saúde vão crescer muito, investimentos na área de educação, o EdTech também vai crescer muito. Outro setor que a gente gosta muito é o O2O, né, o offline to online. Eu acho que vai também bastante coisa acontecendo aí dentro da área de serviços e uma digitalização cada vez maior dos serviços. Software, né, Vitor? A gente conhece bem esse setor, né, o setor de tecnologia. Eu acho que o software vai ser cada vez mais favorecido, né? Enfim, as boas empresas de software vão crescer também. Mas eu acho que é um ano que a gente vai continuar investindo. Para eu emendar aí nessa questão que você falou do valuation das empresas, o André Cavalli, nosso CEO, ele mandou uma pergunta falando o seguinte, que na visão dele, os investimentos, o mundo de investimento antes da pandemia, estava se mostrando aí um criador de algumas bolhas, porque do dia para a noite startup passava a valer bilhões e tal, e a gente discutia isso muito dentro da Intermídia, principalmente com fintechs e algumas outras empresas. Daí ele diz o seguinte, como será o comportamento dos investidores pós-pandemia? Afeta ou só aumentará o apetite dos investimentos olhando novas oportunidades que surgirão depois de uma grande crise? Principalmente pensando em gringo, né? Não só para quem está aqui no Brasil, porque para quem está lá fora com esse dólar alto fica até barato, né? Assim, existe muita liquidez, né? Os fundos de investimento, seja no venture capital, seja no private equity, estão todos bastante capitalizados. Então, eu acho que com certeza os investimentos continuarão. Os valuations até estavam muito altos até por conta desse excesso de liquidez. De novo, com muito dinheiro no mercado, o poder tinha voltado para a mão do empreendedor, né? O empreendedor podia escolher entre vários fundos. Eu acho que o que vai acontecer e que, se a gente olhar para 2008, né, na pós-crise de 2008, a gente viu isso, né? Fundos maiores focando em ajudar as suas carteiras e os seus investimentos, onde já tinham investido 50, 60, 100 milhões a continuar, e os fundos, e uma irrigação maior do empreendedorismo na fase mais seed stage, dentro de valuations mais baixos. Eu concordo com o André, a gente viu muito isso, né? Valuations
bastante altos. Não é nosso estilo acompanhar valuations que a gente acha que não tem muito racional por trás, mas realmente aconteceu bastante. E eu acho que agora, como todo final... Eu não acho que era uma bolha, eu acho que valorizou-se setores, né, onde não eram exatamente esses setores de tecnologia, mas eram setores tech-enabled, e você pegou um setor que não era de tecnologia e deu um valuation de tecnologia. Eu acho que isso é uma boa... É um pouco de um pensamento que eu ouvi de um parceiro de venture capital e eu concordo muito. Guilherme, você quer colaborar com alguma coisa? Já tem uma pergunta aqui para você de outra pessoa da nossa audiência. Diga lá. Então, vou passar para a pergunta do Gilberto Elovitch, ele é da Prodan de São Paulo, da nossa empresa de processamento de dados aqui do município. Ele diz o seguinte: Guilherme, quais indicadores e quais parâmetros mostrarão que chegamos a um ponto que teremos que tomar novas ações para continuar indo em frente com a pandemia ainda em andamento? Ou seja, o que fará com que se perceba que o que se fez não é mais suficiente para manter os recursos mínimos para viver? Existe aí alguma metodologia, alguma coisa que a gente observe, putz, esses R$600 não são suficientes, ou os 1.200, que é o valor máximo que pode chegar, não são suficientes, vamos ter que aumentar. 2 meses para a folha? Não, vai ter que ser 5. Não, o governo ele se mobilizou, é isso que eu digo, eu acho que o time econômico é bom. Então eles se mobilizaram e comissionaram o IBGE para fazer basicamente 120 milhões de ligações, acompanhar os brasileiros economicamente ativos na metodologia da PNAD contínua, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, meio que semanalmente, não só para cobrir sintomas, que é uma metodologia de vigilância participativa, basicamente quando você não consegue testar o suficiente, uma abordagem sindrômica ali, você consegue com um protocolo tentar entender quão rápido a doença está se espalhando, mas entender também impactos econômicos. Então entender quem ficou desempregado, quem entrou em situação de vulnerabilidade, foi para a informalidade. Então a ideia é que o IBGE faça esse acompanhamento telefônico, até porque o censo ficou para 2021, e a gente tem aí a possibilidade de retratos semanais de como é que a situação está evoluindo. Acho que essa vai ser a nossa ferramenta mais poderosa. As startups e tal estavam se movimentando para fazer isso parcialmente. Por exemplo, eu contribuo com uma iniciativa que chama Brasil Sem Corona, .com.br. Lá a gente está fazendo, com o Colab, EpiTrack, 2 outras startups, eles fazem acompanhamento de sintomas pelo app do Colab, então as pessoas autorreportam o sintoma, e também a gente começa essa semana a fazer consultas econômicas. Então, para saber ali como é que foi afetado pela crise, está recebendo algum auxílio, está faltando dinheiro para comprar o básico. Então, somando esses esforços, a gente vai ter alguns retratos. Só que as startups têm problema de cobertura, em geral é baseado em app, não vai chegar realmente nos mais vulneráveis, então ninguém melhor que o IBGE e através de ligação para chegar em todo mundo, já que o telefone, seja qual for o telefone, todo mundo tem. Então acho que isso vai dar os subsídios que a gente precisa para fazer política baseada em evidência. E aí a gente vai ter que olhar para esses indicadores, né? As pessoas têm o que comer, as pessoas, né? Enfim, estão sendo dispensados do emprego, estão tendo corte de rendimento, corte de horas, assim por diante. O nosso velho e bom telefone funcionando mais que tudo. Marcelo, você tinha uma pergunta para o Guilherme? Guilherme, hoje, conversando com um amigo, ele colocou uma frase muito interessante. Ele falou: talvez o maior desafio para essa equipe econômica ultraliberal, e quando você fala que eles estão na direção certa, mas a intensidade é que está faltando, talvez o maior desafio seja eles terem que aceitar uma intervenção e ser muito mais intervencionistas do que eles gostariam de ser. Você acha que é por aí? Olha, eu tenho... claramente eles são liberais, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Embora eu acho que... o time com esse perfil. Embora o Paulo Guedes... Eles são liberais na economia, mas pouco liberais na política, né? São bastante mão forte nas imposições, o que é uma combinação bem curiosa. Mas eu acho que assim, é um desses momentos meio raros em que existe consenso de todos os lados. Está claro para todas as economias de todas as esferas e os espectros que é necessário intervir. É preciso colocar mais liquidez, principalmente para os mais vulneráveis, é preciso preservar a capacidade das empresas de manter os funcionários empregados, flexibilizar de certas formas as condições. Então, acho que meio que tem consenso ali. Convencer eles que eles têm que ser mais
intervencionistas, eu não sei de onde poderia vir, né? Porque pressão popular parece ter pouco apelo, pouco impacto ali no jeito que esse governo opera, né? Se tivesse apelo, esse ministro da Educação, por exemplo, já não estaria ali tem pelo menos uns 12 meses, mas que é desde que ele entrou. Mas eu não sei o que pode levá-los aí a ser mais. Acho que uma coisa boa da política é que o executivo não joga sozinho. Então, esse exemplo dos 200 virarem 600 foi legal para mostrar que o legislativo pode sim contribuir para que seja através diretamente propositivo ou alterando os projetos que vêm do executivo para que as coisas sejam mais intervencionistas, mais justas, na intensidade mais próxima, né? Então a gente vai depender desse jogo cruzado aí. Acho que se esperar só da equipe econômica a intensidade certa talvez seria difícil. Eu acho que tem muito a ver com o que o professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, falou ontem, que é a grande oportunidade para o governo atuar onde realmente ele deve atuar, ou seja, ele ser eficiente na questão da assistência às pessoas, na saúde, na educação, e esquecer das outras coisas que o governo não precisa atuar. Ele ainda frisou, não estou falando do Estado mínimo, é do Estado eficiente. E eu acho que está na hora de uma equipe dessa mostrar que o Estado pode ser eficiente, sim, atendendo a necessidade das pessoas num momento tão crítico. E daí, talvez a gente não precise usar a palavra intervencionismo, porque pode pegar mal para eles lá na equipe econômica que é tão liberal, mas ser um pouco mais coração mole, ser um pouco mais solidário num momento tão complicado para a população brasileira, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu recebi mais uma pergunta aqui do Fauzi Dias, ele volta na questão da educação, e ele diz o seguinte: como melhorar o EAD, que é o ensino à distância, de forma que não se vise apenas o lucro das instituições e das instituições de educações privadas. Eu acho difícil mensurar isso, talvez tenha uma mistura aqui de temas, porque você tem a questão da ferramenta do EAD, que pode ser fornecida aí em forma de parceria ou licitação para as escolas públicas, e você tem o EAD que as instituições privadas já têm, já praticam, como é o caso da FIAP, que é uma parceira nossa, que 100% dos alunos estão em EAD, e rolando muito bem porque já existia essa cultura internamente. Talvez tenha uma coisa dupla aqui na pergunta dele, mas existe alguma forma aí da gente expandir e melhorar a qualidade de EAD, pelo menos no longo prazo, já que o Marcelo cantou a bola aqui de que a gente pode estar vivendo nesse momento a construção dessa cultura para o ensino à distância? O que eu posso dizer sobre EAD é o seguinte, né? É um desafio para todo mundo. Na Mova, né, que é a minha startup, que a gente pode falar mais depois, parte do que a gente tem feito com grandes grupos de ensino superior privado é tentar aumentar o engajamento com essas ferramentas, porque é muito difícil, né? Se você olha assim, porcentagem de contas ativas ao longo do tempo, da entrada, né, por 100%, ele vai caindo bem rapidinho, até 70% em 2 meses. Então, você perde 30% da atividade ali, em certos segmentos em só 2 meses e meio de uso. Isso, obviamente, é acompanhado de inadimplência, evasão e etc. Isso é ruim para todo mundo, ruim para essas instituições que estão perdendo clientes, mas é ruim para o aluno que fez investimento, que ia colher um retorno possível desse investimento e tem que ir para desistir ao longo do tempo, por uma série de fatores. Engajamento é muito difícil de gerar. E esse que é um dos grandes desafios, por exemplo, São Paulo, né? O Marcelo estava comentando na entrevista do Rosselli. São Paulo se organizou muito rápido, de maneira impressionante, combinou com as operadoras de ter zero rating no celular do aluno, para que quem tem smartphone possa navegar sem custos em plataformas tipo a Matific ou assistir vídeo da Khan Academy. A princípio isso é muito legal, mas daí a garantir que mesmo quem está conectado com o celular certo, que vai de fato usar, tem um universo, porque é isso. Quem vive de fazer isso como business model também sofre muito para conseguir fazer. Imagina quem vai fazer isso pela primeira vez. Então, as plataformas de AD, pelo menos aí, tentando apoiar nesse momento emergencial, eu não acho que elas estão fazendo dinheiro, pelo contrário, provavelmente elas estão tentando construir base, oferecendo serviço de graça, etc. Mas é um desafio muito maior do que isso. E AD não é só estar conectado, né? Não é só oferecer a solução, é treinar professores para que possa ser isso, de fato, metodologias de ensino ativo e efetivas, é o professor estar disponível, ser treinado e ter planos de aula desenvolvidos para a plataforma. Então, isso realmente é bem complicado. O Marcelo respondeu muito bem. Isso pode ser mais uma janela de oportunidade que vai nos jogar depois, talvez, num outro patamar. Meio que leapfrogging, né? Tipo, a gente faz tão mal o ensino face a face que às vezes a gente pode pular e fazer bem o presencial, quando outros países talvez tenham mais dificuldade de fazer uma transição rápida. Mas os desafios são grandes e, que nem eu disse, nem os grupos privados fazem isso super bem. Legal, legal. Guilherme, você citou já a Mova aí no meio da sua fala. Explica para a gente um pouquinho como é essa questão de criar hábitos positivos e o que isso acaba influenciando num momento como esse do país. O Prêmio Nobel de Economia de 2017, que é o Richard Thaler, ele ganhou esse Nobel basicamente dizendo que as pessoas
são bem piores computadores do que, né, o nosso cérebro é um computador bem pior do que a gente gostaria. No final, o nosso cérebro ele está rodando numa bateria tipo mais fraca do que a lâmpada da sua geladeira. E aí não é surpreendente que a gente tenha atenção, memória, controle de impulsividade limitados, porque tem pouca energia no nosso processador. E aí, quando isso é verdade, a gente erra muito nas decisões que a gente faz. Isso cobre todos os espectros da vida. Pode ser você tendo que decidir se controlar para não pegar crédito quando você não devia. Pode ser você tentando ter controle dos seus impulsos para estudar quando você não está afim. E muitas outras coisas, lembrar de tomar o seu medicamento crônico para doença crônica quando você tem que tomar isso todo dia. Tem um monte dessas pequenas coisas que aparecem no seu dia a dia que vão cobrando pequenos impostos ali sobre a qualidade das suas decisões e ao longo do tempo. Estão me ouvindo ainda? Só para checar. Sim. Tá. E ao longo do tempo, isso acaba se acumulando e gerando certas armadilhas de pobreza, porque tem evidência mostrando que, principalmente para os mais pobres, esse imposto sobre a qualidade da decisão é maior. A pobreza taxa constantemente a sua memória, atenção, controle de impulsividade. Então, quando isso é verdade, aí não adianta só estar bem informado, ter certos recursos para tomar decisão. É uma questão mesmo de, no dia a dia, ter essas decisões no topo da mente para garantir que você tem boa qualidade da tomada de decisão. Então, o que a gente faz na Mova é justamente tentar formar esses hábitos na insistência no dia a dia, para que decisões de educação, de hábitos financeiros saudáveis, de saúde, ali, estejam sempre no topo da mente do usuário, e aí ele acabe tomando melhores decisões. A gente faz isso em várias dimensões. Então, por exemplo, a gente tem boas evidências de que tentar engajar os pais na educação dos filhos com essas mensagens frequentes no próprio celular, pode ser mensagem de texto, SMS, que as pessoas nem lembram que ainda chega no celular, mas chega até no iPhone X. A gente manda 2 mensagens por semana para os pais da rede pública aqui no Brasil, lembrando eles, falando, olha, você sabia que apesar de seu filho ser adolescente, você ainda tem um papel importante de perguntar como é que foi o dia na escola, pergunta quem o seu filho mais admira na escola, explica como é que você escolheu sua profissão, tudo não curricular, bem socioemocional, nessa ideia de trazer para o topo da mente, formar hábitos, mudar comportamento. Por mais simples que isso pareça, a gente tem evidência aqui experimental de que para os alunos de 9º ano, então já adolescentes na rede pública de São Paulo, a gente consegue com essa abordagem ao longo do ano, para quem recebe as mensagens, aumentar a frequência escolar em 15%, aumentar a aprendizagem de matemática e português, como se tivesse um bimestre a mais avançado na escola e reduzir a repetência na rede em 1/3. É como se o governo pudesse economizar 1.100% para cada real investido na solução aqui. E tem impactos parecidos para as outras áreas que a gente atua. Então a gente tem a gente chama de nudges, né? Essas mensagens esses lembretes, essas mensagens que encorajam você a lembrar sempre daquela decisão, né? Esse robozinho que a gente usa para fazer isso a gente chama de nudgebots, né, para contrapor aos chatbots. Então esses nudgebots a gente atua em várias áreas, não só engajamento de pais, a gente faz também prevenção de inadimplência, por exemplo. Então a gente tem evidência para o setor de crédito imobiliário, para aquelas maquininhas de passar cartão, para o ensino superior privado, que essas 2 mensagens por semana aí falando, cuidado, não vai gastar por impulso que hoje é sexta-feira, ou começa a anotar receitas e despesas, coisas muito simples assim, 2 vezes por semana, reduzem a inadimplência brutalmente. A gente chega a reduzir em 2 pontos percentuais em só um mês recebendo essas mensagens. Então, a ideia é muito simples, mas é baseada em ciência comportamental de ponta e inteligência artificial. Num país com falta de cultura de poupança, por exemplo, hein, Marcelo? Isso é uma puta ideia, né? Grande sacada. Não, a parte da economia comportamental, o Nudge, né, o livro é espetacular, o Nudge é um empurrãozinho, né? Então realmente é muito bacana isso. Eu sou um super entusiasta aí do mundo do Behavior Economics, acho que tem vários autores, tem uma literatura bem interessante sobre isso, e realmente, se você não criar uma cultura, se você não criar uma inteligência econômica nas pessoas, e é engraçado, né, nos Estados Unidos, os jovens, as famílias educam os jovens para irem embora e para aprenderem a tomar crédito. O jovem toma um crédito educacional. O seguro, por exemplo, é uma coisa que está muito presente na vida das pessoas. E nós, latinos, de uma maneira geral, não temos essa cultura, né? Não existe a cultura de você ensinar para o seu filho a poupar, a guardar. Você faz isso um pouco, mas não é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? E aí você acaba formando adultos que não têm essa cultura e aí você, enfim, uma iniciativa como a Mova começa a mover as pessoas na direção certa. Muito legal. Parabéns, Guilherme.
Legal, valeu. Estamos Agora tentando. a gente vai caminhar para o final, a gente está 45 minutos aqui conversando, batendo papo, super legal, vários insights aqui. Para encerrar, eu queria puxar a sardinha para o lado da IP Mídia e trazer aqui para a discussão o tema do nosso IT Fórum desse ano que vai acontecer em setembro, que é a questão da conveniência. A gente está chamando de império da conveniência, mas aqui eu quero trazer para a economia da conveniência, que a gente vem observando aí nos últimos anos, o crescimento de oferta de serviços, facilidades por meio de apps, várias startups, inclusive, daí o Marcelo pode citar alguns cases aí dele e até dar uma projeção do que deve acontecer nesse mercado. Uma situação como essa, que a gente vive hoje, de isolamento social por conta de uma pandemia, ela acaba forçando a sociedade ainda mais para uma economia da conveniência ou para uma economia de serviços? Guilherme começa, Marcelo complementa aí com a visão das startups que fornecem esse tipo de serviço. Olha, eu acho que sem dúvida, meio que aí não é só a economia da conveniência, passa a ser a economia da necessidade, né? A gente passa, se a gente não tiver esses marketplaces aí que levam o que a gente quer onde a gente precisa, acho que a gente sentiria mais forte aí esses efeitos de ter que ficar isolado e talvez conseguisse ficar menos isolado, né? Então, certamente tem uma janela de oportunidade. Mas, assim, dito isso, eu acho que mesmo essas empresas que você imaginaria que deveriam ser as mais contracíclicas possíveis nesse momento, também estão sofrendo muito. Essa é uma matéria ontem falando do iFood, que você imaginaria que estaria bombando agora nesse momento, que todo mundo só pode pedir delivery, que não está indo bem, porque os restaurantes estão indo muito mal. Então a economia é conectada. Eu sou conselheiro do Uber Money, que é o braço do Uber para oferecer serviços financeiros para os motoristas. Você também imagina que o Uber com o Uber Eats está indo muito bem e está indo muito mal. Reunião de conselho cancelada porque eles precisam focar em garantir ninguém está rodando. Então, mesmo os marketplaces e tal, que eu acho que, de novo, no médio prazo talvez se beneficiem de algum choque de mudança de cultura e alavancar essas soluções. No curto prazo está todo mundo sofrendo, mesmo quem você esperaria que fosse o imperador da conveniência aí nesses mercados. Interessante. Marcelo, sua palavra? Eu acredito, tal qual na educação, né, que a gente está começando a formar à força, né, uma geração que começa a consumir educação à distância. A gente está formando, na realidade, o hábito do consumo digital de uma maneira geral, né? Na realidade, com certeza, quem não quiser ouvir falar sobre o Covid vai ter que ir para o Netflix, para o Amazon Prime, para o HBO Go, para a Globoplay. Se estiver em qualquer outro lugar, ele vai estar ouvindo sobre o Covid. Então, você começa, os on-demands, de uma maneira geral, começam a acontecer. Eu acho que o resultado dessa primeira grande crise global por conta de pandemia, né? Eu acho que a gente tem, acho que é ser naíve achar que essa vai ser a única, né? E tomara que a gente aprenda com essa e na próxima a gente esteja melhor preparado, porque a próxima vai acontecer em algum ponto aqui na frente. Eu acho que está se criando uma cultura digital cada vez maior. Então, por exemplo, o pessoal de faixa acima de 40, acima de 50, que era menos afeito ao e-commerce, não tem outra opção. O cara que gostava de ir no mercadinho toda semana, não tem opção, não pode ir no mercadinho, então ele vai ter que comprar online e ele está exposto a essa primeira experiência, ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5 vezes pelo processo de pedir e receber. A partir do momento que ele pediu, recebeu, gostou, seja qual for o serviço, seja o delivery do que for ou o serviço que ele contratou, ele vai começar a colocar isso dentro da vida dele. Então, eu nunca acreditei que o mundo seria 100% online, mas eu acho que a gente vai ficar mais online do que a gente era, e a economia da conveniência, como você fala, ela vai, eu diria mais que o seguinte, é uma digitalização cada vez maior do nosso dia a dia. Tem bastante gente, eu diria que hoje no mundo dos serviços, bastante gente que trabalha nessa função que a gente chama do O2O. Uma startup bastante interessante, a FindUp, por exemplo, ele leva técnicos de informática, né? Ele é uma empresa que trabalha para grandes empresas, mandando técnicos de informática, por falta de melhor termo, né? Uberizando aí o técnico de informática, e de repente ele se viu mandando os técnicos para as casas das pessoas para ajudar no home office, né? Então, está passando pela crise, ajudando o pessoal a trabalhar de casa. Muita gente que está focada aí na parte do EAD, né? Ou das lives, das transmissões, né? O Zoom, todo mundo sabe o que é o Zoom, né? Eu acho que 80% das pessoas não sabiam o que era o Zoom até 3 semanas atrás. Hoje eu acho muito difícil que ninguém saiba o que é o Zoom, Meet, enfim, todas essas ferramentas. Mas eu acho que eu diria que a digitalização da conveniência é cada vez maior. Eu acho que é um caminho sem volta que
para onde a gente está indo. É verdade, já tem apostas aí de alguns economistas falando que o processo de digitalização da economia vai ser antecipado em pelo menos 3 anos em alguns setores e segmentos, justamente por conta da pandemia, que nos forçou a adquirir aí hábitos diferentes. Bom, vamos finalizar então. Guilherme Lichan, Marcelo Gonçalves, um prazer. Obrigado mesmo pela conversa de hoje, foi incrível. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por ter compartilhado todo esse conhecimento aqui com a gente. Obrigado, Vitor. Só ia dizer que você sabe que um dos efeitos da peste negra lá atrás, obviamente, no desenvolvimento da Europa, foi a Revolução Industrial. Então, é meio difícil prever, de fato, os efeitos de longo prazo de certas coisas assim que geram mudanças estruturais. Não acho que a gente tem que torcer por pandemia nenhuma, mas a verdade é que as crises têm essa conjunção de efeitos difíceis de prever, e acho que o nosso papel é tentar gerar as informações, né, organizá-las e usar a ótica da ciência para informar a política pública. Com certeza, bem lembrado. Marcelo, brigadão. Obrigado, Vitor. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer. Valeu, pessoal que nos acompanhou. Obrigado aí pela audiência. A gente se vê semana que vem. Eu tenho papos ainda pelo Series com o Silvio Meire e com o Gil Giardelli. Até semana que vem. Obrigado.